Em Frente com André Xiga. Oferecimento Anadem, a maior rede de blindagem profissional do Brasil. Olá, meu amigo, eu sou o André Xiga e você está no programa Em Frente. Hoje nós vamos conversar sobre saúde financeira. Você já percebeu que às vezes você conhece dois irmãos que são da mesma família, tiveram a mesma escola e depois de 20 anos, um é muito próspero e vive de rendas e o outro vive escravo das próprias dívidas? Por que será que isso acontece? Talvez porque a gente estude um monte de coisas na escola que a gente nunca mais vai usar na vida. E assuntos como empreendedorismo, finanças, educação financeira, a gente não tenha na escola. A grande questão é que não é a quantidade de dinheiro que você ganha que vai fazer diferença depois de alguns anos, mas é o como você administra o seu dinheiro. A mentalidade que nós temos sobre dinheiro e sobre riqueza é que vai fazer toda a diferença depois de alguns anos. A gente escuta desde criança dizer que dinheiro não traz felicidade, mas também ninguém diz que a falta de dinheiro é uma das coisas que mais causam estresse e preocupação nas pessoas. Você também já ouviu dizer que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu? Isso não quer dizer que a prosperidade não seja algo bom. Talvez o que se quis dizer nessa passagem é que a avareza, a ganância e o egoísmo é que não é algo que a gente deva querer. Seus pensamentos geram sentimentos e esses sentimentos te levam a comportamentos e atitudes. E é a soma desses comportamentos que vão gerar o seu resultado financeiro. Nós precisamos pensar em três questões: como ganhar dinheiro, como não perder dinheiro e como multiplicar o dinheiro. Porque afinal de contas não é o quanto você ganha, mas o como você consegue fazer esse dinheiro trabalhar para você. Na primeira ideia, eu quero que você conheça um conceito chamado as aranhas não tropeçam. O Saci Pererê é muito mais fácil de levar uma rasteira porque tem uma perna só do que a aranha que tem 8 patas. Então a dica aqui é diversifique os seus rendimentos. A segunda dica é feche os ralos. Custos e gastos é igual a unha, você precisa cortar todo dia. E muitas vezes você ganha dinheiro, mas o ralo é muito grande e você não sabe por quê. Você está sempre tendo que trabalhar cada vez mais. E a terceira alternativa para você atingir a tal liberdade financeira é quando você faz com que o seu dinheiro se multiplique, quando o seu dinheiro começa a dar filhotes e gerando resultado para você. Isso é um conceito de renda ativa e renda passiva. Nós passamos a vida inteira trabalhando, gastando tempo, energia e saúde para ganhar dinheiro. E às vezes no final a gente precisa gastar esse dinheiro para depois tentar recuperar esse tempo e a saúde que a gente perdeu. Então cuidado para que você não esteja construindo, em vez de construir sua liberdade financeira, talvez você esteja construindo jaulas de ouro. Você é livre financeiramente ou você está escravo do seu próprio patrimônio? A nossa dica de agora é que você faça as pazes com o seu dinheiro, porque se você não controla o dinheiro, ele vai controlar você. Nosso assunto de hoje é saúde financeira e o nosso convidado é o Bruno Schmidt, que é especialista em investimento. Ele é sócio da Critéria Investimentos. Não sai daí, te vejo no próximo bloco, continue em frente. Se a função do plano de saúde é cuidar, para que se preocupar? Mude, pesquise, acompanhe. O conforto que você precisa, com o valor que cabe no seu bolso, está perto de você. São Francisco Vida. A tranquilidade é uma escolha. Qualidade, a mudança que o seu futuro precisa. A
ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, é uma sociedade civil instituída nos moldes do artigo 53 do Código Civil Brasileiro, combinado com o inciso 17 do artigo 5º da Constituição Federal. Criada há mais de 2 décadas, a sociedade é a maior rede de blindagem profissional do Brasil que promove debates sobre problemas relacionados ao exercício profissional de diversas áreas da saúde. Atualmente temos milhares de médicos, cirurgiões, dentistas e enfermeiros associados. Todos eles contam com o Fundap, Fundo Prestamista de Defesa Profissional, a maior rede de proteção e defesa profissional médica e odontológica do Brasil. O sistema oferece segurança, proteção jurídica e patrimonial, além de gestão do risco da atividade médica e hospitalar. Temos uma ampla rede de escritórios de advocacia credenciados e especializados em direito médico e odontológico. E também oferecemos uma apólice coletiva com cobertura de até R$500 mil anual. Saiba mais em nosso site www.anadem.org.br. Estamos de volta. O nosso assunto hoje é saúde financeira. E eu estou com um grande amigo, especialista em investimentos, Bruno Schmidt, que é sócio da Critéria Investimentos. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Imagina, Chiga. Obrigado pelo convite. Bruno, temos várias dúvidas e várias questões sobre essa tal liberdade financeira, independência financeira e segurança financeira. Você pode desmistificar para a gente esses 3 termos? Claro. Quando a gente fala de educação financeira, de investimentos, tem algumas boas práticas, né? E a segurança financeira, você tem que pensar no seguinte: se você parar de trabalhar hoje ou parar de receber o teu salário ou o teu prolabore, quanto tempo você consegue ficar com o que você tem? Né? Então você pensa no seguinte, no teu custo de vida. Por exemplo, se você tem um custo de vida que seja de R$10 mil por mês, uma boa prática seria você ter 120 mil ou 12 vezes esse valor investido ou poupado, né? Poupado não no sentido de poupança, mas poupado em ativos financeiros, tá? Como se você pudesse ficar 12 meses sem trabalhar, sem receber dinheiro. Isso é uma coisa que a gente considera seguro, é isso? Sim, isso seria uma segurança financeira. É uma boa prática, sim, até porque com esse montante você vai ter tempo para poder fazer um outro curso, para você procurar um emprego, entendeu? Sem ter a preocupação de ter que ficar pagando as contas ali mês a mês. Muito bom. E independência financeira? Quando a gente pode se considerar independente financeiramente? Eu considero independência financeira quando os teus ativos, a rentabilidade deles, cobre exatamente o teu custo de vida. Se aqueles ativos que você tem investido estiverem cobrindo esse teu custo, você é independente financeiramente. Esse conceito não é claro para todo mundo. O que você considera como um ativo e um passivo? Ativo é tudo aquilo que você compra, né, que você investe, que te gera uma determinada receita, né? Passivo é tudo aquilo que você compra e que não te gera uma receita. Por exemplo, um carro. Se você não trabalhar com o seu carro, ele é um passivo, né? Até a mesma nossa casa. Se ela não te gera nenhuma receita, ela é um passivo. E o ativo não. Se você aluga a tua casa, ela já se transforma num ativo, né? Ela te gera uma renda passiva. Esse seria um principal exemplo de uma renda passiva. E quando o nosso telespectador pode se considerar uma pessoa livre financeiramente? Olha, livre é quando você tem acima disso, né? Você tem a sua segurança financeira, você tem a sua independência financeira e você tem, aí sim, a sua liberdade financeira. Quando você para de ter que pensar sobre o preço das coisas, pode ser mais ou menos essa a ideia? Eu acho que tem que pensar sempre, mas quando você tiver mais uma folga ali, puder viajar quando você quiser, né? Eu acho que aí sim você atinge sua liberdade financeira. Muito bom. Agora eu quero te fazer uma pergunta que eu imagino que o nosso telespectador pode estar fazendo. Quais são as etapas desse tal planejamento financeiro? Eu imagino que a gente tenha que aprender a ganhar dinheiro, aprender a não perder dinheiro. Você pode falar sobre essas duas coisas? Claro. Ganhar dinheiro, você precisa estar trabalhando. Você precisa ter um fluxo de caixa ali. Tem que ter ou aluguel. Você tem que ter um fluxo de caixa ali que você receba todo mês. Aí você vai estar fazendo dinheiro, ganhando dinheiro, né? Para você não perder, né?
no investimento, é importante você investir em ativos atrelados à inflação, porque todo mês o preço das coisas sobem, né? Você vê o preço do aluguel, você vai no supermercado, você consegue identificar isso aí de fato, o preço das coisas subindo. Então, o seu dinheiro, ao longo do tempo, ele não pode perder para a inflação, ele não pode perder poder de compra. É por isso que eu digo que você tem que avaliar quando você poupa, aonde está investido o seu dinheiro. Se estiver na poupança, pode ser que ele esteja perdendo poder de compra para a inflação. Muito bom. Eu faço essa pergunta porque a gente sabe que a primeira etapa da vida das pessoas é arranjar um emprego, onde você está vendendo as suas horas. Depois você pode passar para ser empreendedor e você começa a ganhar dinheiro dos seus próprios negócios. E tem a terceira etapa da vida, que não precisa ser nessa ordem, mas que você passa a investir o seu dinheiro e fazer o dinheiro devolver esses dividendos para você. E eu falo de perder dinheiro, Bruno, porque às vezes a gente conhece muita gente que ganha bastante dinheiro, mas eu falo que como se o ralo tivesse aberto. Então o cara ganha muito dinheiro, mas ele perde muito dinheiro. Ou porque ele paga juros demais, ou porque ele paga imposto, ou porque ele paga multa sobre questões que ele deixou de pagar e assim por diante. Por isso que eu quis trazer essa questão aqui. E aí eu queria deixar a terceira pergunta para você, que eu acho que talvez seja a grande sacada para quem quer ter independência e liberdade financeira, é como fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Como fazer e quais são as principais sugestões de um especialista como você para fazer o dinheiro multiplicar e trabalhar para a gente. Claro. Primeiro, procure um especialista que vai te ajudar nisso. Quando eu tenho algum problema de saúde, eu vou procurar um médico. Quando eu tenho algum problema ou uma demanda jurídica, eu vou procurar um advogado. Quando eu quero investir, eu vou procurar um assessor de investimentos, um consultor de investimentos, e ele vai te orientar nos melhores investimentos, né? Muito bom. Às vezes a gente pode achar que para investir o dinheiro a gente tem que ter muito dinheiro. Não é esse o conceito, né? Não é isso não. Hoje o mercado está muito democrático. Digamos que a partir de R$100 aí você já consegue investir, mas lembrando que o melhor investimento é em você. Depois você vai investir em ativos financeiros para aí sim alcançar sua liberdade financeira. Mas invista em você primeiro. E de uma maneira bem resumida, eu sei que nós temos 2 tipos básicos de investimentos, que são as rendas fixas e as rendas variáveis. Como que o nosso telespectador pode diferenciar isso? Olha, é bem simples. A renda fixa é porque ela é atrelada a algum índice. Aqui no Brasil nós temos a taxa Selic, nós temos o IPCA, que é a famosa inflação, nós temos o CDI, né? Quando você vai no banco lá, os investimentos são atrelados ao CDI, rende tantos por cento em relação ao CDI. Essa seria basicamente a renda fixa. Então segue um índice, um benchmark que a gente chama. Quando a renda variável, não. A renda variável ela pode ser ações de empresas, podem ser fundos imobiliários. Então, a dinâmica é essa. Você investindo na renda variável em ações, por exemplo, você pode ser de fato sócio de uma grande empresa e ganhar dividendos daquela empresa. Você pode ser cotista de grandes fundos imobiliários que dentro do seu portfólio tem shoppings, galpões, tem lajes comerciais e receber também rendimentos daquele fundo. Entendeu? Muito bom. Perfeito. Então, a sacada é ganhar mais do que gasta e saber aonde colocar o dinheiro para que ele dê filhotes e ele trabalhe para a gente, não é isso, Bruno? Exatamente. Poupar é importante e vai melhorar, inclusive, na sua saúde mental também. Então, poupe o que tu recebe ali do mês e invista. Qual é o melhor momento, Bruno, para quem está assistindo a gente começar a investir? Acho que agora. O melhor momento, na verdade, foi ontem, né? Se tu puder ali controlar os teus gastos e separar, nem que seja pouca coisa no começo, para começar a investir, é o melhor momento. Muito bom. Entender e ter o hábito de poupar é muito mais importante do que entender de rentabilidade, né? Então, você que está aí, está na hora. Hoje é o melhor momento para você começar a se preocupar com como o seu dinheiro vai gerar bons frutos para você. Estive aqui com Bruno Schmidt, especialista em investimentos, sócio da Critéria. Bruno, muito obrigado pela sua presença. Continuemos em frente e te vejo no próximo sábado.
Em Frente com André Chiga. Oferecimento Anadem, a maior rede de blindagem profissional do Brasil.